Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. Terras raras não são apenas minerais escondidos no subsolo. São engrenagens silenciosas da geopolítica, da tecnologia e da disputa por poder no século XXI. Em um mundo que corre para a transição energética e digital, o Brasil ocupa uma posição estratégica que ainda não decidiu se vai exercer. E neste episódio aqui do Papo no Auge, a gente tenta iluminar o que está realmente em jogo. E com a gente na empreitada, o professor Dr. Vitor Di Pieri, docente do Departamento de Geografia Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele também é vice-diretor do Instituto de Geografia da UERJ e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia, também da UERJ. É líder do grupo de pesquisa Mundos, Geopolítica, Direito e Relações Internacionais, na UERJ também, dedicado à análise crítica das relações entre espaço, poder e normatividade, com ênfase na América Latina e no Sul Global. Nas horas vagas, é também estudante de Direito. Professor Vitor, que prazer tê-lo aqui, diretamente de Buenos Aires, diretamente da Argentina, né? Falando aqui para o Papo no Auge. Obrigado, cidade belíssima, reitero. Veja, para início de conversa, professor, onde e por que entram a docência, a geografia, o direito e a pesquisa na sua vida? Seja bem-vindo. Ô, Saulo, o prazer é meu. Parabéns aí pelo projeto, né? Enfim, a gente precisa de empreendedores como você, né, que acreditam e tem espaços para a universidade, né, para os professores exporem aí as questões em voga, no debate. Então, parabéns aí. Bom, eu sou geógrafo, né, e fiz turismo também na USP, mas acabei fazendo geografia porque, na minha época, no final da década de 90, eu gostava de temas internacionais. E os cursos de relações internacionais, acredito que só tinha um ou dois, na UNB, e não sei se tinha na Anhembi Morumbi, não sei, uma universidade privada. Então, eu acreditava que na geografia eu ia encontrar, ia debater muito essa temática, né? Desde pequeno eu gosto de temas internacionais, enfim, eu adorava Atlas, adorava Globo, enfim, eu adorava jogar War. Então, eram questões que sempre me chamaram a atenção. Daí eu acabei fazendo geografia, né? Na época era vestibular por universidade, eu fiz vários, escolhi a UFRJ, e lá não tive muito contato com geopolítica, tive contato com geografia urbana, com geomorfologia, conheci outros ramos da geografia que também me interessaram muito, só que depois de formado, eu fiz um mestrado, né, no IBGE, e queria, mas não conseguia ainda incorporar esse tema de geopolítica na minha carreira. Então, eu acabei fazendo outro mestrado, dessa vez na Universidade de Bolonha, na Itália, já com uma bolsa que eu consegui, e aí eu comecei a me inserir mais fazer um diálogo entre geografia e relações internacionais, trazer o tema da geopolítica, e, enfim, fui me inserindo em uma rede de pesquisadores que hoje estão bastante consolidadas, né? Depois eu ingressei no doutorado já numa área que estava surgindo com a professora Claudete Witt na Unicamp, que era de Geografia das Relações Internacionais. Fiz contato com o professor André Martin, que é o grande ícone da geopolítica brasileira, lá da USP. Então a gente isso daí mais ou menos em 2010, e fui, enfim, me inserindo na área que eu realmente gostaria desde da origem, da minha gênese como pesquisador, de ingressar, né? Agora, o direito sempre também foi uma área de interesse que eu tive. Eu comecei a fazer direito nos anos 2000, depois parei, e enfim, mas aí eu
eu fiquei com ele, eu sinto necessidade do direito para entender uma série de debates que eu faço, né? Enfim, essa parte da normatividade, isso aí é importantíssimo, né? Então, hoje em dia eu tenho buscado é, trabalhar o que eu tenho aprendido na área de direito, tentando trazer para os estudos das relações internacionais, com temas de direito penal comparado, direito internacional público e privado, são áreas que são necessárias para a gente conseguir entender melhor toda essa dinâmica que a gente busca analisar, né? Show, professor. Veja, eu fiz letras, né? Mas eu, quando criança, eu tinha uma verdadeira paixão. O senhor falou em Atlas, eu tenho uma verdadeira paixão por mapa. Eu ficava decorando, né? Eu estudava pela Barça, então eu ficava decorando os países, as capitais, assim, era coisa de louco, assim, coisa de maluco, assim. Então, eu ficava em casa sozinho, então eu ficava lendo aquele negócio ali, decorando, enfim, aprendendo. Era muito gostoso. Certamente, se eu não tivesse feito letras, eu teria feito geografia, tá? Porque eu adorava essa parte, sobretudo geografia política e estar inserido nos mapas, né? Então, eu acho muito interessante. Veja, agora falando sobre o que nos traz aqui, 2026 começou bombando, né, professor? Começou bombando e nesse movimento todo frenético de 2026 estão as terras raras. Para a gente ser didático, professor, que danados são terras raras e para que elas servem? Então, Saulo, essas terras raras elas entraram em voga no debate nacional já no ano passado, né, com o tema da Ucrânia, quando o Trump ofereceu ajuda militar em troca das terras raras, né, ela começou a ganhar enfim, entrar no debate público, né, com mais força. Agora, para tentar ser mais didático, né, terras raras elas não são exatamente terras, né, e tampouco são raras, como se disse, né. Elas é um nome que se refere a um conjunto de 17 elementos químicos da tabela periódica, né, que eles são chamados de raros porque eles não costumam aparecer concentrados na natureza. Então, a extração, né, o processamento, e o tratamento ambiental, eles são bem sensíveis a esses minerais. Mas por que eles são importantes? Essa que é a questão, né? Porque as terras raras elas acabam sendo hoje em dia fundamentais, são insumos, né, estratégicos fundamentais para a economia contemporânea. Elas estão presentes em praticamente tudo que define o mundo tecnológico hoje, né? Celulares, né, computadores, TV de LED, né, baterias de carros elétricos, híbridos, que é cada vez maior o número deles, né, e a tendência é aumentar ainda mais, né, ímã de alta potência, né, que são usados em turbinas eólicas, em motores elétricos, né, em equipamentos médicos de ressonância magnética e, acima de tudo, né, o que tem de mais interesse nessas potências hegemônicas como os Estados Unidos é na utilização da indústria da defesa, né, em radares, em mísseis, em satélites, né, sistemas de comunicação, né? Ou seja, sem terras raras, né, não há economia verde, não há indústria de ponta. Por isso elas se tornaram um ativo geopolítico central. Hoje a China domina a maior parte da produção e do refino mundial, né, o que dá ao país uma enorme vantagem estratégica, né, sobre as cadeias globais de valor. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países, eles veem as terras raras como questão de segurança nacional. E quem tem um domínio absoluto dela, hoje em dia, tanto de todas as etapas, né, desde da exploração até a indústria de ponta, é a China, né? Então, o Brasil, ele ainda falta muito, a gente vai debater mais à frente, mas falta muito para a gente conseguir avançar nisso. Show, professor. Veja, o senhor tocou no Brasil e é a próxima pergunta, né? Porque a gente está num momento crucial brasileiro, tá? E quando a gente fala, obviamente, do Brasil, que o Brasil é rico em terras raras, a gente está falando de uma riqueza real ou de um potencial ainda capturado por interesses externos e limitações internas? Onde exatamente está o gargalo entre o subsolo e o poder geopolítico, né?
Que papel o Brasil, para fechar, ocupa nesse novo tipo de colonialismo tecnológico, professor Vitor? Excelente pergunta, né? Quando dizemos que o Brasil é rico em terras raras, a gente não está falando de uma riqueza plenamente realizada. A gente está falando, sobretudo, de um potencial estratégico enorme, né? Que, de certa forma, é subaproveitado, em muitos casos, capturados por interesses externos, digamos, né? O Brasil ele possui uma das maiores reservas conhecidas no mundo de terras raras, né? Distribuída aí em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Amazonas, enfim. E sobretudo, ali no Planalto Central. Mas o problema não está aí no subsolo, né? O gargalo que o Brasil possui, né, começa quando sai da geologia, que é a reserva geológica, né? E a gente entra na política, na tecnologia e na economia. Então, indo ao ponto central, o verdadeiro valor das terras raras não está na extração dela, mas no refino, né, na separação química e, sobretudo, na transformação industrial dessas terras raras. Então, é aí exatamente que o Brasil perde poder. Hoje, o Brasil exporta minério bruto, pouco beneficiado, não domina em escala industrial as etapas que a gente chama de etapas críticas da cadeia produtiva de terras raras, né? Ele depende de tecnologia estrangeira para refino e aplicação avançada, né? E enfrenta principalmente entraves regulatórios, né, ambientais e de financiamento, sem uma estratégia nacional clara de longo prazo, né? Enquanto, por outro lado, países centrais, principalmente a China, né, eles internalizam toda a cadeia, né, do subsolo ao produto final. Então, eles dominam toda a etapa de produção, enfim, de exploração até a produção enfim, industrial dessas terras raras, né, utilização na indústria de ponta, né? Então, é isso que transforma recurso natural em poder geopolítico dela. É nesse ponto que entra a ideia de uma espécie de colonialismo tecnológico. O Brasil ocupa majoritariamente o papel de fornecedor periférico desses insumos estratégicos, enquanto o valor, a inovação e o controle eles permanecem de fora, né? Então, não se trata então mais do colonialismo clássico da cana-de-açúcar, do ouro, mas de uma lógica mais sofisticada, né, em que países como o Brasil, né, principalmente o Brasil, ele fornece a matéria-prima e outros países mais industrializados, especialmente a China, elas utilizam dessa matéria-prima e se aproveitam para cada vez mais se industrializar, né? Os Estados Unidos ele se perdeu no tempo, ele não conseguiu dominar todas essas etapas de produção das terras raras, desde a exploração até ele se desindustrializou. Uma das grandes questões dos Estados Unidos hoje é a desindustrialização do país, que para você ser potência hoje, para você ter o controle sobre os empregos produtivos, você tem que ser um país com indústrias, né? Então, em outras palavras, nós temos o recurso, mas não controlamos o destino dele. O desafio do Brasil, então, não é descobrir novas jazidas, mas construir soberania tecnológica e industrial a partir desses recursos que ele possui, né? Então, isso passa por política industrial ativa, por um investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação, por uma articulação entre Estado, universidades, empresas, né, por uma inserção estratégica do Brasil nas cadeias globais, não como exportador primário, mas como produtor de valor, né, produtos com alto valor agregado. E sem isso, né, o Brasil vai continuar sendo rico apenas no discurso geológico e pobre em poder geopolítico. E hoje em dia a gente tem visto os efeitos e os riscos que isso gera. Acho que a grande defesa da gente, o Brasil, a maior estratégia para ele defender essas reservas de recursos é através do domínio da produção dessas terras raras até o favorecimento de uma indústria de ponta. Ô, professor, veja, o senhor é cientista, está dentro do seio da universidade,
O senhor fez uma provocação agora super interessante, super pertinente, e a minha próxima pergunta é justamente sobre essa sua última fala. Dado esse contexto, tá? O senhor vê um caminho salutar para o Brasil? Dá para a gente mudar essa rota de menos subserviência e mais protagonismo nesse grande jogo de xadrez geopolítico que envolve as terras raras, professor Vitor? Isso vai depender muito da vontade política, né? Um projeto nacional de desenvolvimento para o país. O Brasil ele precisa deixar de depender, né, de priorizar esses agentes financeiros especulativos e começar a olhar para o setor mais produtivo da economia. Fugir dessa agenda neoliberal, dessas armadilhas que foram criadas, para a gente conseguir realmente avançar como uma potência, ultrapassar a escala de uma potência regional. A questão é que, ao longo das décadas, o Brasil ele tratou a mineração como uma atividade primária exportadora, e não como um instrumento de estratégia nacional, né? Enquanto países como a China entenderam que as terras raras não eram apenas um recurso geológico, né, mas uma alavanca de poder. Por outro lado, o Brasil, né, ele seguiu uma lógica de exportação de commodity bruta, né? A questão da China é que ela não domina essa cadeia porque tem mais terras raras no subsolo. Ela domina porque ela planejou o setor, né, como uma política de Estado ao longo do prazo, ao longo dos anos, né? Ela internalizou, né, todas as etapas da cadeia, aprendeu a dominar, né? E o refino a indústria de alta tecnologia. Ela encontrou soluções, né, para os custos ambientais a curto prazo, né, para obter ganhos geopolíticos ao longo do prazo. E ela usou todo esse controle de refino como instrumento de barganha internacional. O Brasil fez o oposto. O Brasil abriu o setor, exportou o produto pouco beneficiado, as terras raras, desarticulou a política industrial e apostou que o mercado resolveria a questão, né? Mas a pergunta é decisiva: ainda tem tempo para isso, né? Para a gente corrigir isso? Acho que sim, mas a janela ela está se estreitando, né? A transição energética, a reindustrialização verde dos países centrais, os países eles estão criando essa corrida global, né, por minerais estratégicos, né? Então, isso recoloca países como o Brasil nesse tabuleiro geopolítico e geoeconômico. E o Brasil ele vai precisar saber jogar. Vamos perder de 7-1 novamente, né? 7-1 uma vez na vida. E jogar o jogo das grandes significa mudar de lógica, né? Então, primeiro, a gente precisa tratar as terras raras como uma questão de soberania, não apenas de mineração, né? E o que isso implica? Implica num planejamento estatal, né, na criação de marcos regulatórios, né, que induz aí o beneficiamento interno. Segundo lugar, né, não basta extrair, é preciso, né, a gente ter essa ideia de que dominar o refino e a separação química é importante, né? Desenvolver aplicações industriais também a indústria de ponta também é fundamental, né, especialmente isso, né? E articular universidades, centros de pesquisa, indústria nacional, né? E ainda a gente pode até entrar num terceiro ponto, né, que é o uso geopolítico do Brasil, né, com esse tema, com essa questão das terras raras, né? O Brasil não precisa imitar a China, mas ele pode construir parcerias estratégicas com países que buscam diversificar fornecedores. Ele pode atuar, né, em fóruns internacionais para influenciar regras, padrões ambientais e comerciais. Ele pode se inserir as terras raras numa estratégia mais ampla de política externa e desenvolvimento, né? Então, em síntese, o Brasil ele perdeu o tempo ao tratar a mineração como commodity, mas ainda pode, acredito eu, transformar esse potencial em poder, desde que abandone a lógica periférica, financista, rentista, aí comece a ter um projeto de país, né, um projeto de nação, que pense num planejamento estratégico para os próximos anos, né?
Muito bom, professor. Obrigado por suas explicações. Veja, a gente falou aí, o senhor falou sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Existe esse discurso recorrente de explorar terras raras para acelerar o desenvolvimento nacional. Em que momento esse discurso vira apenas retórica legitimadora de degradação ambiental e concentração de renda? Quem realmente paga o preço da equação desenvolvimento regional, interesses globais e populações locais onde minerais raros se encontram no Brasil? E por que isso quase nunca entra na conta econômica oficial? Para fechar, professor, o debate sobre transição energética verde não é apenas uma troca de dependência fóssil por uma dependência mineral? Essa pergunta ela toca no núcleo ético, político e territorial, né, do debate sobre as terras raras, né? O discurso de que a exploração das terras raras gera desenvolvimento, ele vira retórica vazia a partir do momento em que o desenvolvimento passa a ser medido apenas por exportações, né, por superávit comercial, né, por fluxo de investimento, né, e não é por bem-estar social, justiça territorial e sustentabilidade real, né? Daí a gente começa a ter problemas, né? Então, historicamente no Brasil, esse ponto é atingido muito rapidamente. Por quê? Porque na prática a equação costuma funcionar assim: ó, o benefício econômico é concentrado, enquanto os custos ambientais e sociais são territorializados. E quem paga o preço? Em geral, as populações locais, né, os autóctones, muitas vezes as comunidades rurais, indígenas ou quilombolas, né, os municípios com baixa capacidade de fiscalização e negociação, os biomas frágeis, né, como o Cerrado, a própria Amazônia, né, a parte da área de transição ecológica, né, essas regiões elas acabam absorvendo, né, a contaminação de solos, águas, a pressão sobre os recursos hídricos, a desestruturação de modos de vida locais, né? E por que isso quase nunca entra na conta econômica oficial, né? Porque o modelo dominante externaliza esses custos, né? Os danos ambientais, a perda de serviços ecossistêmicos, os impactos na saúde pública e a desorganização social, elas não aparecem no balanço das empresas nem nas estatísticas de crescimento, né? Elas ficam diluídas aí no orçamento público, no SUS, enfim, temas ambientais, correções de questões de impactos ambientais e na vida cotidiana dessas populações, né, que são atingidas. A gente teve aí o caso lá da Vale, né, há uns anos, da exploração, né? E então é um desenvolvimento que cresce para fora e muitas vezes empobrece por dentro, né, internamente, né? Isso nos leva à questão do que se debate na transição energética verde, né? Então, então acho que é por aí essa análise, né? Eu acho que esse tema da transição verde ela é importante, essas questões ambientais também têm que ser levadas em consideração, e o verdadeiro desafio, né, não é apenas tecnológico, a partir dessa reflexão, né? Mais político, territorial, né? Não existe uma transição justa sem um planejamento estatal, sem a participação das comunidades locais, né? Sem a redistribuição da renda, né? Sem a internalização dos custos ambientais. E, sobretudo, é importante a democratização das decisões sobre o uso do subsolo. Mas, por outro lado, também o Brasil ele precisa avançar, ele precisa se desenvolver, ele precisa correr atrás dessa nova era de desenvolvimento industrial de ponta, né? Para isso é muito importante a gente dominar todas as fases da exploração biológica e seguindo todos os parâmetros ambientais até o incentivo de uma política industrial de ponta, né? A gente tem o Brasil é um país imenso, um país que tem todas as condições de se desenvolver, né? E nesse sentido, só falta o que precisa de vontade política. Pois é, e pensando na lógica Brasil, são desafios enormes, hein, professor? São desafios enormes que a gente tem pela frente. Olha, veja, para a gente fechar aqui, quando potências disputam acesso a minerais estratégicos, a soberania dos países produtores costuma ser relativizada. A gente está vendo isso agora na Venezuela, né? Mais recente.
O Brasil tem instrumentos institucionais e científicos para negociar em pé de igualdade, ou corre o risco de repetir a lógica do século XXI? Vou voltar esse questionamento, né? Em pleno século XXI. Se amanhã o Brasil decide tratar terras raras como questão de segurança, professor, segurança nacional, o que é que mudaria concretamente em políticas públicas, financiamento científico, diplomacia e econômica? Historicamente, quando grandes potências disputam minerais estratégicos, né, a soberania dos países produtores tende a ser flexibilizada na prática, né, mesmo quando permanece intacta no discurso jurídico, né. A pergunta, portanto, é se o Brasil tem condições reais de resistir a essa lógica ou se corre o risco de repeti-la sob novas roupagens, digamos. O Brasil tem instrumentos institucionais, científicos, mas não os organiza, né, de forma estratégica. Essa é a questão chave, né? Então, do ponto de vista técnico e científico, o país ele dispõe de universidades e centros de pesquisa capazes de atuar em geologia, química, em áreas, a engenharia de materiais, tecnologias limpas, né? Tem instituições como o Serviço Geológico do Brasil, né? Universidades federais, a própria Petrobras, né, como referência histórica de política tecnológica, né? Tem capacidade instalada para formar quadros altamente qualificados, né? O problema não é a ausência de conhecimento, mas falta de coordenação política e de visão de longo prazo, digamos, né? Se isso, né, sem esses elementos, né, o risco é grande de repetir no século XXI a lógica do século XX, né, de exportar recursos estratégicos e importar tecnologia dependência, né? E a gente, entrando nessa lógica, a gente cada vez mais vai depender dos agentes especulativos, né? Porque a tendência é, se você exporta produtos de baixo valor agregado, importa de produtos com alto valor agregado, a gente acaba tendo um déficit na balança comercial, que não é o caso hoje em dia, porque as commodities estão muito valorizadas, mas a longo prazo, médio prazo, sim. Pode se tornar cada vez mais dependente se a gente não correr atrás de se industrializar, né, e competir com essas grandes empresas internacionais, né? Olha o caso da Coreia do Sul, um paísinho desse tamanho, já tem várias empresas ultra modernas, né? Até a década de 80, a economia do Brasil era da Coreia e da China junto. O que a China fez? Não entrou nessa armadilha, né, do consenso de Washington. Então, vamos tentar entrar agora no ponto-chave, né? O que mudaria se o Brasil tratasse, né, terras raras como uma questão de segurança nacional, né? Primeiro, eu vejo assim, as terras raras, elas deixariam de ser apenas um tema do setor mineral, né, e passariam a integrar políticas industrial, energéticas, ambiental, na área de defesa, que também é super importante, né? O Estado ele assumiria um papel ativo nesse planejamento da cadeia produtiva, né? Não apenas regulatório. O Estado brasileiro precisa ter uma série de vontade política, isso eu reafirmo cada vez mais. Um segundo elemento, né, haveria então programas estruturantes de longo prazo, refino, para separação química, né, para aplicações industriais, financiamento contínuo aí via CNPq, FINEP, o BNDES, né, e os outros fundos setoriais, né. E um terceiro ponto, a gente pode trazer o debate sobre a diplomacia econômica, o Brasil na política externa. O Brasil ele passaria a negociar terras raras como ativo estratégico, não como commodity. Então, o tema poderia entrar na agenda aí de fóruns internacionais como os BRICS, o G20, né? Ampliar aí a cooperação Sul-Sul. Isso faria que o poder de barganha do Brasil cresceria muito no cenário internacional. Em outras palavras, o Brasil ele deixaria de ser apenas um espaço de extração para se tornar um ator regulador de fluxos estratégicos globais, né? Então, o dilema está posto. Ou o Brasil assume o custo político de pensar estrategicamente, né, ou a gente vai seguir sendo aí tratado como um fornecedor confiável, né, e substituível de recursos críticos.
Vamos deixar o Brasa trabalhar, Bom, e infelizmente a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Vitor De Pieri, na pauta As Terras Raras Brasileiras e o Papel Global do Brasil nesse mercado. Professor, assunto fundamental, essencial para quem quer entender o contexto do mundo nesse exato momento, né? Então, como é bom a gente conversar com quem entende. Obrigado por sua participação aqui, pela troca gentil e generosa. Quem quiser trocar ideias com o senhor, onde lhe encontrar? E mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço, Saulo, eu te parabenizo novamente, né? Agradeço imensamente o convite e a qualidade da conversa, né? Falar de terras raras é falar, no fundo, sobre poder, soberania, né, de desenvolvimento, falar do futuro, né? E esse é um debate que precisa sair mesmo dos círculos fechados e chegar ao público mais amplo. Bom, quem quiser trocar ideias, eu tenho o meu WhatsApp não, meu Instagram, que é Vitor De Pieri, ou De Pieri, Vitor, sem ser. Pode me procurar lá, enfim. E eu também estou na UERJ, né? Faço parte de 2 programas de pós-graduação, né, do Instituto PTGEL e do ProfGEL. Eu coordeno o Grupo Mundos, né, Geopolítica, Direito e Relações Internacionais. E é isso, estou à disposição. Agradeço mais uma vez aí, Saulo, e aí, qualquer coisa, tamo aí. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, professor. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais. No Instagram, a gente tá lá no @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa com sua rede de amigos, né? Assim, a gente chega integralmente a mais pessoas e a gente pode conversar com mais professores, como o professor Vitor De Pieri. A gente tá nos principais tocadores de áudio e também no YouTube. Se você quer ser um parceiro do Papo no Auge, se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e nos ajude a conversar com mais gente boa. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu demais.